Calcule a concentração molar de uma solução obtida a partir de 1 litro de solução de KNO3. 0,3 mol, tá? Tá aí o molar, né? A emissão. A qual são acrescentados 500 ml de água pura. Bem, pessoal, isso aí é uma questão de diluição, tá? Para você determinar o valor, então, dessa equação, ó, né, no caso aí, a concentração molar da solução, né, após ser diluída, você tem que usar a fórmula de diluição, tá ok? Não se preocupe que KNO3, né, você não vai calcular a massa disso aí, né, não precisa calcular, mas você tem dados importantes, por exemplo, você tem volume no primeiro instante, tá? Você tem a massa molar, no caso aí temos 0,3 molar, tem já no primeiro instante também, e temos depois, né, da diluição, temos 500 ml a mais, tá? Então vamos no nosso quadro para a gente explicar isso aí, passo a passo. Então temos aqui, vou para aqui no meio, não atrapalha nada. Aqui em cima, pessoal, vocês devem estar vendo, tá? Lá em cima, a equação da diluição. Então temos o que? A concentração vezes o volume 1, né? Concentração 1, volume 1, tudo isso igual a quê? A concentração 2 vezes volume de 2, tá? Então isso aí precisa, né, ser proporcional, tá bom? Esse valor é proporcional. Errou essa conta, né? Então você perde a equação toda, perde a questão toda. Então tem que ter muito cuidado, tá? Quais são os valores que são dados? Eu disse que era 1 litro, né? Aí eu transformei, tá aqui, ó, para 1000 ml. Aí você pergunta, professor, por que você transformou para 1000 ml? Pessoal, é questão de juízo, né? Você vê que o valor, né, os valores do volume estão em ml, né, e estão em litros, né? Eu não posso calcular, né, fazer uma conta com unidade de medida diferente, tá? A unidade de medida que eu tenho que trabalhar ou é litros ou é, né, ml. Então eu, né, tomei a decisão, vou fazer em ml, tá? Então transformei litros para ml. Então 1 litro é 1000 ml, tá? Também estamos a concentração, tá? Temos aqui a concentração no primeiro instante, né? Concentração 1, 0,3 molar, né? Mas eu tenho a concentração 2, não. Então se eu soubesse todos os valores, né? Então não estava precisando de nada, né? Era só, pronto, já está aqui, então é só dar a resposta, né? É só pegar aqui e copiar o que está no, né, no texto, né, e simplesmente jogar na resposta. Não, tem que ter a conta, né? Então é exatamente isso que eu vou buscar. Volta atrás, né, porque é do valor da segunda concentração, tá? Isso então após o quê? Após a substância ser diluída. Ser diluída o que que é? É quando você pega a substância, né, pega a solução, né, ela está com uma certa concentração, tá? Aí você acrescenta mais líquido, né? Aí ela vai ficar diluída, né? Vai ficar menos concentrada. Já fizemos aula sobre isso. Então, quem não assistiu, assiste as nossas aulas, tá? Nossas aulas sobre soluções tem, né, esse conteúdo de diluição, tá bom? Então, o volume seria o quê? 500 ml. Só que, pessoal, o que que acontece? Eu tenho 500 ml a mais. Então, no final, né, da nossa reação, né, da nossa diluição, teremos esses 1000 mais esses 500, tá? Então, teremos 1500, tá? Então, muita atenção a isso. Cuidado, tá? Porque a gente está diluindo. Se a gente, no momento, primeiro instante, a substância não está diluída, então você quer diluí-la, né? Então você vai acrescentar mais líquido. Você não pode pegar, eu tenho no início 500 mil ml, boa, coisa boa, né? Aí no segundo instante, depois que você acrescentou a 500, vai virar 500, né? Não faz sentido. Se você tem 1000, acrescentou 500, vai virar 1500, né? Não vai ficar só 1000, né? Então, continuando. Onde tinha o C1, vai ser o quê? 0,3, tá? Que é o molar. O volume 1, que está ali, ó, V1, vai ser o quê? 1000. Concentração 2 eu não sei, né? Lá na frente eu já sei, né? Lá na frente é 1500, porque eu somei 1000 mais 500, tá? Então, se eu diluir, pessoal, acrescentei mais líquido, então eu tenho um tanto, eu vou, ó, colocar mais, tá? Então vai ficar mais do que 1000, né? Bem, mudei de lado, né? Fiz uma troca de lado. É só uma troca, não vai alterar os sinais, né? Nem nada. Então eu tenho 1500 vezes C2, né? Não teve problema nenhum, modificação, claro, não vou mudar sinal, porque eu mudei ambos os lados da equação, mudando ambos os lados, não altero os sinais, tá? 0,3 vezes 1000 dá igual a 300. Pronto, né? Então fica C2 igual a 300, 1500 passa dividindo para o outro lado, né? Então tenho 1500. 300 com 1500, corto, né? Tá vendo aqui, ó? Corto os zerinhos, fica 3 dividido por 15, que dá igual a 0,2 molar. Tá joia?
Então essa aí já é a resposta da nossa questão. Vamos ao item. Tá? 0,2 molar, então seria o item, né? Item B, tá bom? Então item B é nossa questão, 0,2 molar. Vamos então à quinta questão e última, tá? Bem, chegamos então à nossa quinta questão, certo? Vocês devem estar perguntando, professor, o senhor já botou esse começo aqui, né? O senhor não ia usar o quadro negro? Tá? Pessoal, é o seguinte, porque a equação, né, ela é grande, tá? E se eu for botar os dados, a equação, né, e depois começar a calcular, certo? Eu não conseguiria caber no quadro, tá? No quadro negro que a gente tem, tá? Então, tentei simplificar. Os processos acontecendo é tão complexo assim, Então, tenham calma, tá? Isso é conteúdo sobre misturas. Também já foi conteúdo dado, tá? Então assistam minhas aulas, né, para vocês verem que foi dado isso aí, né? A gente até mostrou a equação, tá? Só que eu vou o quê? Vou alterar um pouquinho para ela caber no nosso quadro negro, tá bom? Então vamos lá. 100 ml de uma solução de cloreto de cálcio de 0, então eu pego o volume, né? Volume 1, né? 100 ml. Aí vem 0,03 gramas ml de concentração. Então já é C1, né? São misturados com 220 ml de outra solução. Tá ali o nosso 200 ml, tá? Tá tudo colocado aqui, tá? De uma solução de CaCl2. Pessoal, em caso de mistura, eu já falei para vocês, o que nos interessa é misturar, certo? Só substâncias iguais, tá? Não nos convém a gente trabalhar com misturas diferentes, substâncias diferentes, tá? Senão ela não vai ter esse resultado, dá para calcular dessa forma, tá bom? Então a gente vai estar vendo, ó, CaCl2, CaCl2, só, né? O problema tá é que são concentrações diferentes, tá bom? Então vamos lá, concentrações e volumes diferentes, né? Então, resultando a solução de 0,04 gramas de ml, tá? De concentração. Isso aí é a concentração total, também está escrito, né? Que está escrito aqui no quadro, tá? Então, concentração total é 0,04 gramas por ml, tá? Eu sei que não está bonito, tá? Mas eu acho que dá para ler, tá? E mesmo assim a gente está falando, tá? A gente está dizendo aqui, só prestar atenção, espichar o ouvido, né? Então, calcule a concentração da solução de 200 ml. Bem, claro, né? Já que a primeira substância a gente já tem a concentração volume, né? A única coisa que nos sobrou foi realmente a concentração do segundo, tá? Observe aqui embaixo que essa fórmula aí a gente já escreveu para vocês, tá? Essa fórmula aqui é concentração total, né? Concentração de 1 vezes volume de 1 mais concentração de 2 vezes volume de 2. Tudo isso sobre o quê? Volume de 1 mais volume de 2, tá? Então nós vamos para o nosso quadro, tá? Bem, pessoal, então vamos aqui à equação, tá? Não tem muito espaço, né? Observe aí a equação, tá ok? É a mesma aquela que eu falei, certo? Na tela anterior, tá bom? Só que aí eu fiz o quê? Ela botei ela de forma mais retilínea para a gente poder escrever ela, né? Nesse espaço que é pequeno, tá bom? É meu quadro. Meu quadro negro é muito humilde, tá? É muito pequenininho, né? Mas é o que a gente tem para hoje, tá bom? Então, C1 que é a concentração primeiro, né? Tava 0,03, né, mol, vezes o volume de 1, que era 100 ml, né? Mais C2 eu não tenho, V2 eu tenho, que era 200, tá ok? E mais eu tinha? Eu tinha que a concentração total era 0,04 também, né, mols. E o volume, já que eu já tenho, né, o V1 e V2, então tem 100 mais 200, tá ok? Ah, professor, eu não estou entendendo, não sei o que, tenho dificuldade, pessoal, realmente é questão de preencher a equação, tá? Substituir as letras pelos valores, tá? Então, vocês perderam a minha aula, né? Aí ficou querendo fazer agora atividade, fica difícil, tá? Ah, então o que eu faço? Assiste a aula, busque um livro qualquer, se você tiver. Se não tiver, pesquisa na internet, tem vídeos ótimos também, provavelmente melhores que o meu, tá? O meu é mais o quê? Para poder vocês terem uma noção, né? As correções da atividade, já que eu passo essa atividade, eu faço essa correção para vocês terem uma noção para quando for fazer a prova, né? Porque vocês vão ter a prova bimestral semana que vem, então tem que ter uma noçãozinha, né, do conteúdo. Então é vocês, né, que tem intenção de estudar, vocês que tem que pesquisar, né? A gente só faz o que? Uma correção e tenta ser o mais plausível possível, tá? Então vamos continuando. Então 0,03 vezes 100 dá o que? 3, tá? É só multiplicar. Mais C2 vezes 200, tá vendo que eu não estou substituindo nada mais, né? O que já tem, tá? Eu só estou fazendo as contas agora, tá? Então 0,04 vezes, tá vendo? Porque os parênteses, né? É uma multiplicação. 100 mais 200 dá 300, tá bom?
Então essa equação foi dada, tá? É só uma questão de vocês lá pegarem, estudar e botar na cabecinha, tá? Então o que mais? C2 vezes 200, tá bom? Passei o 3 para o outro lado da equação, né? A igualdade separa, né? Os dois lados, primeiro membro e segundo membro, né? Então 0,04 vezes 300 dá 12. Um númerozinho inteiro, facinho. E quando passa o 3 para o outro lado, passa de soma, vai subtrair. Então 12 menos 3 dá quanto? Dá 9, tá? Então temos 9, né? C2 é igual a 9. Passo 200 multiplicando, passa dividindo, tá? Então estão vendo isso aí é uma equação de primeiro grau, tá certo? Se tem dificuldade, também equação de primeiro grau, pegue um livrozinho também. Vocês podem procurar na internet, tá? Quem tem disponibilidade de internet e tal. Então é questão de estudar, tá bom? Estudem logo, tentem se atualizar, tá? Porque realmente, né, o vestibular, o Enem, não espera ninguém, tá? É você que você tem que se preparar, tá bom? Então 9 dividido por 200 dá o quê? 0,045 mol, tá bom? Pessoal, é muito serviço, muito trabalho, tá? Mas é importante para todos nós acompanharmos essas resoluções, tá bom? Então quem esteve até aqui, parabéns, obrigado, tá? Então, até mais, até breve, então, até, tchau.